Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora. E hoje em dia muitas pessoas buscam o emagrecimento a qualquer custo, mas nem sempre as dietas e recomendações seguidas fazem com que essas pessoas percam peso de maneira desejada. E hoje você vai entender o que é mito e o que é verdade sobre o emagrecimento. Para isso recebemos a Lucimar Las Casas, farmacêutica, que está aqui conosco. Obrigado pela sua presença novamente aqui na mesa de debates. Para começar a nossa conversa, vamos falar primeiro dos mitos. Quais são os principais mitos sobre o emagrecimento? Os mitos são difíceis da gente enumerar porque são vários, né? Mas todo mundo quer ter um corpo perfeito, quer ter principalmente a capa da revista, o apelo da beleza, ele é muito grande, mas as pessoas não têm que verificar que antes de pensar em emagrecer, ela tem que cuidar da saúde dela, ou ter uma vida de uma saúde, de uma condição melhor que ela possa. E o emagrecimento vem a reboque, a questão de manter um exercício físico, de ter a cabeça boa também, igual já foi falado, né, que nós estávamos falando, que tudo isso, o conjunto disso está relacionado. Mas as pessoas buscam os mitos porque elas costumam, assim, às vezes, internet, joga lá, fulano de tal perdeu 50 quilos em um mês, não sei o quê. Aquilo ali, a pessoa absorve aquilo ali, não quer saber se é verdade, se não é, faz as dietas malucas, corta isso, corta aquilo e não vai levar a nada. Ô, Lucimar, até porque é da minha área, o assunto. Então, o que eu tento colocar, eu não sei se você concorda, é o seguinte: a indústria do emagrecimento, da beleza em geral, ela é muito rica. Por quê? Porque ela não funciona. Então tem a época, vamos agora tomar xenical que ele vai tirar minha gordura do corpo. As pessoas têm que entender o seguinte: ela já tem a parte genética. Uhum. Não adianta você ser, se você, por exemplo, por mais que eu queira, eu não vou ter 1,90 m e o olho azul, por mais coisa que eu faça de diferente disso daí. Então as pessoas têm que entender que elas têm que ser belas dentro do que é possível elas serem. Com certeza. Né? E não adianta ser bela por fora, e muitas vezes a gente vê as pessoas por fora fazendo sacrifício, levando até muitas vezes, né, a uma depressão, a um quadro de ansiedade, porque não consegue atingir o objetivo, e as causas são diferentes. O que nós temos, e é o que a Lucimar faz, são meios para nos ajudar quando há alguma complicação dentro. Agora, se não mudar o modo de vida, né, em geral, alimentação, exercício físico, não vai conseguir. A partir do momento que ela parar de ingerir o princípio ativo, ela vai voltar ao quadro anterior. Né? E antigamente, há um tempo atrás, agora foi proibido, né? Mas deve ter uns 3 anos mais ou menos. Antigamente o pessoal consumia muito medicamentos que chamavam anfepramona, femproporex, que eram os Fen-Phen, Isso tudo, hoje em dia eles trocaram por algum outro tipo de medicação que é um apoio, que ajuda. Mas é sempre importante a pessoa saber que o remédio é um apoio. Não é, se a pessoa não mudar os hábitos, não tiver uma regularidade de alimentação, não vai adiantar nem com a fepramona a pessoa conseguir perder peso. E o problema não é esse. O problema é quando a pessoa faz uso de muita medicação, eu digo medicação de droga pesada, para poder emagrecer, quando ela para com aquilo ali, ela volta muito mais do que estava antes, porque, além de tudo, antes ela controlava a ansiedade com medicação, aí ela passa a não controlar mais a ansiedade quando não tem mais o apoio do remédio, e aí a pessoa acaba engordando mais do que estava antes. É importante a gente alertar, por exemplo, tem gente que usa até T3, T4. Mexe com a tireoide, bagunça tudo. Existe uma glândula, né, que produz um hormônio chamado, a hipófise produz um hormônio chamado TSH, que estimula a tireoide a produzir o T3 e o T4. Quando a pessoa ingere T3 ou T4 para emagrecer, o corpo entende que tem um excesso. Quando a pessoa para de tomar, ela não consegue nem fazer mais o que fazia. Então ela vai engordar o dobro. Fala um pouquinho disso para a gente, Lucimar, por favor. Justamente por isso. Você estimula. Existe o hipotireoidismo e o hipertireoidismo, né? Quando a pessoa realmente necessita do hormônio para poder, a pessoa que tem um problema físico, que ela precisa do hormônio para poder controlar a tireoide dela. Mas, se a pessoa, hoje em dia até não existe mais, os médicos não estão passando mais isso, e antigamente tinha o T3 e T4,
e o triac, né? Eles davam para aumentar para agilizar, acelerar o metabolismo da tireoide e fazer a pessoa perder peso. Só que isso daí leva a um desequilíbrio na tireoide. Hoje em dia, os médicos estão trocando um pouco o hormônio da tireoide, porque viram que realmente ele não dava um resultado muito bom, para o hormônio, para o medicamento que controla o açúcar. Medicamentos para diabéticos para controlar o emagrecimento, né? O emagrecimento. Também precisa ter cuidado, porque às vezes tudo que mexe com a sua taxa normal hormonal ou da glicose ou qualquer coisa assim, isso pode trazer uma consequência que vai te bagunçar seu organismo inteiro, para depois você botar aquilo na ordem de novo é complicado. Senão as pessoas que estão nos assistindo vão sair comprando glifagem ali para exatamente, por aí. Para poder emagrecer. Uma coisa que eu observo, estou falando experiência própria minha, subjetivo. Eu já percebi que o problema, eu ganho peso quando arroz, né, os carboidratos, massas em geral, né, incluindo aí a pizza e a cerveja, conjugado com a cerveja, eu vejo que no dia seguinte eu subo na balança, ganho peso, né? Eu acho que esses aí que são muito calóricos e realmente, né? E quando eu legume, a saladinha, a gente sabe que é mais tranquilo. É possível a gente ficar sem esses carboidratos, sem os cereais, do arroz, a gente precisa... a massa de um modo geral? Pois é. Realmente, porque a massa, ela transforma em açúcar, aumenta o triglicéride, dependendo da gordura que você está comendo, vai aumentar seu colesterol também. Tudo isso junto acaba atrapalhando. Então, além do peso, tem esse problema aí do triglicérido. Das taxas, justamente. Então, assim, o álcool é 1 grama de... Como é que é a relação? Você lembra, Magal? Não olha para mim, não. Uma lata de cerveja, acho que sim, eu me recordo. São 9 calorias por grama de... 9 calorias por grama gordura. Uma gota de gordura contém 9 calorias. A cerveja com o açúcar. Com açúcar. Cerveja, me parece que uma lata de cerveja são 3 colheres grandes de açúcar. Colher de sopa. É sopa, isso mesmo. Não é isso? Eu acho que é mais ou menos isso. Isso daí, você pensa bem, se você, dependendo do consumo de cerveja, se você faz um uso de cerveja diariamente, o que vai te engordar é o açúcar que ela está formando dentro do seu organismo. O diabético que toma cerveja, ele pode não estar tomando, ele está tomando açúcar. Está desequilibrando também por causa do álcool que transforma em açúcar. Como o organismo. Trigo, né? Açúcar, pô. Como as farinhas. A farinha tem uma quantidade de açúcar muito grande, né? Então, por exemplo, principalmente a industrializada. Às vezes as pessoas têm que entender um pouco isso. Por exemplo, você faz controle de diabetes muitas vezes com controle do próprio carboidrato que você consome durante o dia. Muita gente não sabe. Isso eu não estou comendo açúcar, está comendo pra caramba. Exatamente. E além disso... Né, o alimento ele vira glicogênio no corpo. Tá? O glicogênio ele fica no músculo e no fígado. Quando tem o excesso, ele vira gordura. E daí vem as coisas todas advindos da alimentação muito errada. Interessante, bastante esclarecedor. Eu acho que isso é uma coisa, né? A pessoa está tomando cerveja, acho que é só lúpulo ali, exatamente. Malte, né? Água, por né? Exemplo, e não tem açúcar. Por exemplo, diferenças da cerveja para o vinho. A cerveja você, estou me hidratando, não, você está se desidratando. Tá? O vinho, normalmente, você faz um consumo menor, sempre seguido de um copo d'água. Dificilmente uma pessoa que bebe vinho, ele não bebe, até para poder ter o paladar, que é uma maneira diferente. E o vinho contém antioxidantes e outras coisas mais. A cerveja também contém alguns, mas o problema todo, ainda eu bato, é o excesso. A gente peca pelo excesso. Todo mundo comesse qualquer coisa que quisesse num prato de sobremesa, dificilmente seria gordo. Exatamente. E a mesma coisa do carboidrato, por exemplo, o pão, né? O pão, o macarrão, que tem massa. O seu organismo complexa ele muito mais depressa do que qualquer outro alimento que você está comendo. Então, ele vai te dar mais fome, mais rápido. Então, assim, aí você acaba tendo que comer mais vezes. Lucimar, uma coisa que, por exemplo, aquele que não a gente fala, de manhã água com limão.
ajuda. Ajuda, porque ela ajuda a equilibrar o pH e ajuda a eliminar sódio também, né? Eu costumo falar, o pH é muito importante. E aproveitando essa água aí, água Vai lá. normal, água de coco ou água morna, como é que é para tomar com limão? Pode ser água morna ou água na temperatura ambiente, não existe muita restrição. Não. Agora água de coco sempre, tá? O coco, por exemplo, a gordura de coco é uma das gorduras mais saudáveis que se existe. A margarina, por exemplo, é graxa. Isso, desculpe se alguém gosta de margarina, não está comendo, mas aquela comida. Se a tua. Às vezes as pessoas me perguntam, isso é um bom alimento? Se a tua avó entende aquilo como alimento, é bom. Porque a gente está caindo esse mito da gordura. O ovo você pode consumir em uma quantidade bem maior do que... Fala um pouquinho da gente para isso aí, Lucimar. Vou pedir para a Lucimar falar no próximo bloco. Vamos para um rápido intervalo. Nossa conversa volta já. Estamos de volta com a mesa de debates aqui na TVE Juiz de Fora, conversando com a farmacêutica Lucimar Las Casas sobre mitos e verdades sobre emagrecimento. Agora repassar a palavra para o Francisco Magaldi, havia feito uma pergunta no último bloco. Pedir, por favor, para refazer a pergunta. Eu vou até refazer um pouco melhor. Por exemplo, as pessoas que comem à noite nós já comentamos. Agora, as pessoas têm uma dúvida também sobre o seguinte, Lucimar, se eu comer um líquido, isso emagrece, isso engorda? Como é que isso funciona? Muita gente, a maioria das pessoas não consegue comer sem tomar um líquido, né? Seja Coca-Cola, seja água, seja suco, qualquer coisa assim. Terrível. Por quê? Porque dificulta a digestão. É a mesma coisa que quando você toma o líquido junto com o alimento, aquilo ali, a sua digestão vai ficar muito mais difícil. Seu corpo vai demorar a processar aquilo ali, consequentemente você vai engordar, além de ter uma digestão muito difícil, você vai ter o metabolismo retardado, vai ter a digestão complicada com aquilo ali e vai engordar consequentemente. Outra coisa também, por exemplo, o alimento que a gente estava falando, do alimento processado. Tem muita gente que, eu só tomo suco, mas só toma suco de caixinha. O suco de açúcar, né? Até os outros sucos, quando você pega a fruta e quebra a fruta, você está transformando aquilo ali em frutose. E o único órgão do seu corpo que complexa frutose é o fígado. Então você sobrecarrega seu fígado de frutose e acaba comprometendo o fígado, compromete a digestão e, consequentemente, vai engordar. Por isso que eles falam que, às vezes, suco de laranja engorda. É por causa disso, por causa da frutose. O único suco que teria menos quantidade de frutose seria o de limão. Mas acontece que a pessoa coloca o açúcar e ele vai também no mesmo sentido. Água de coco? Água de coco é ótima. Ela é muito boa porque ela é riquíssima em todos os minerais, potássio, né? Potássio. Em vários minerais, ela ajuda demais. Agora, se a pessoa quiser beber, é o que eu falo, beba antes, uma hora antes, uma hora depois. Então, agora, além disso, ela controla a comida, mas ela não controla a bebida. E muitas vezes a quantidade de caloria que está sendo ingerida, apesar de ser natural, o suco natural, é muito maior do que o próprio alimento que ela está ingerindo. O corpo da gente não consegue diferenciar se você comer um prato de macarrão ou 1 litro de suco. Ele não sabe quem é quem. Então... Ô, Lucimar, e outra coisa, que isso é mito ou verdade, muitos dizem que evitando a carne vermelha emagrece, né? Mas que eu te falei, se estiver comendo carboidrato não vai emagrecer, né? Exatamente. Isso é um mito ou verdade? E eu gostaria de falar para você, a pessoa a tendência, porque hoje tem vegano, tem vegetariano, né? E a pessoa fica fica na dúvida. Qual que é a orientação? Acho que tem que ser comer um pouquinho de carne vermelha e um pouquinho de vegetal. Como é que é a tendência? E se a carne vermelha se deixar de comer, emagrece? Isso que o Magaldi falou, você pode comer qualquer coisa que você quiser, desde que cabe num pizza. Eu acho isso ótimo. Exatamente. Ele fala o seguinte, que o bife, a carne que você come, ela tem que ser do tamanho da sua palma da mão e da grossura da sua palma da mão. Então, se você come um excesso, se tiver uma mão enorme, ele é bom. Mas, assim, tudo que é o excesso é complicado e prejudicial, né? E principalmente a gordura. Porque, por exemplo, a pessoa que às vezes tem gente que gosta muito de churrasco, come churrasco
praticamente todo dia e tal. Além da gordura da carne que ela está ingerindo, que vai prejudicar, deposita, por exemplo, a pessoa vai ter gordura no fígado, tem uma tendência a ter uma gordura no fígado por causa do não processamento do corpo dela, por causa daquela gordura que ela ingeriu. Existe a questão da própria fuligem, que é eliminado pelo carvão, que vai ser prejudicial para o corpo dela. Então, tendo um equilíbrio, tudo certo. As pessoas pensam na carne só quanto a isso, mas não é. O excesso de carne, muitas vezes, se a pessoa tiver uma propensão, é necessário fazer uma anamnese para saber, ela pode ter um aumento de ácido úrico, ureia e creatinina no corpo. E com isso, muitas vezes, levando a dores de juntas e outras coisas mais. Exatamente. Então, tudo é indicado desde que você possa. Por exemplo, ninguém vive sem sal. Uma pessoa hipertensa não vai consumir uma grande quantidade de sal. O açúcar é fundamental. Se a pessoa for diabética, não pode. Então, é importante a gente colocar, é o seguinte, isso é bom para mim? Depende. Depende. É a mesma coisa, as pessoas falam, é necessário fazer uma suplementação? Depende. Da alimentar, depende, vai depender muito de cada caso. Agora, aquele, eu estou emagrecendo muito rapidamente. Se a pessoa está emagrecendo muito rapidamente, procura um médico. Porque aquele mito de que eu não como e sou gordo, mas eu não como nada, se a gente descobrir... Uma vez o paciente chegou para mim e falou assim, eu sou gordo, mas eu não como nada. Eu falei, então, olha só, eu vou te colocar no laboratório e nós vamos ficar milionários. Nós vamos acabar com a fome no mundo. A África, ninguém come nada, não vai ser desnutrido e vai por aí afora. Então eu costumo falar, todo gordo mente. Então, que ele não minta para ele mesmo, falando que ele não come nada. Porque às vezes a pessoa não percebe, né? Ela acha que aquilo ali que ela está comendo, como por exemplo, às vezes a pessoa come, eu só como pão integral. Tudo bem, mas nem o pão integral, ele não é só farinha integral. Ele tem outros tipos de farinha, ele tem um emulsificante, ele tem um acidulante, ele tem vários componentes para formatar aquele pão ali, que a pessoa não consegue enxergar que aquilo ali está sendo prejudicial para ela e está engordando também. Às vezes a pessoa faz dieta, mas está buscando o caminho errado. Come alguma coisa diet, por exemplo, mas come muita quantidade, né? E acha, não, só porque é diet eu tô podendo comer, né? Tem ou então isso fala também, assim, né? não vou comer mais nada. Pega um queijo, parte meio queijo, não vou comer nada. Tem a diferença do diet pro não calórico. É diet. Tá bom. Mas e a caloria que aquilo ali contém? Exatamente. E tem uma diferença grande. É light, eu posso comer um pedação, né? Exatamente. Aí, enfim, a quantidade fica muito grande, vai acabar, era melhor comer de repente o que ia satisfazer você, diminuir a tua ansiedade. E pronto, a gente tem visto aí que fala para evitar os 3 pós, né? O sal, o açúcar e farinha de modo geral, né? E tem outro aí que parece que é um vilão danado, porque em tudo você vai comprar, cerveja, algum produto, tá lá, contém glúten e não contém glúten. Qual o problema do glúten aí de ser nocivo à saúde aí? Deve se evitar o glúten mesmo? Qual o malefício que ele traz à saúde? O glúten é a questão da farinha branca. Exato. Ele vai ser complexado rapidamente no seu organismo e vai te dar uma sensação de fome maior e mais rápida. Então, esse que é o problema do glúten. E o problema do glúten para a pessoa que tem intolerância a ele, né? Que é a pessoa celíaca. Então, ela vai ter um problema, ela tem, por exemplo, diarreia, ela tem fezes sanguinolentas, ela tem um monte de situações que é por causa que o organismo dela não complexa o glúten. A mesma coisa é a questão da lactose. Muita gente fala, não pode comer, as nutricionistas, agora a tendência da nutrição corta o pão, corta o doce, corta tudo que é de leite. O único animal que bebe leite quando cresce é o homem. E não na mãe. Exatamente, Então, assim, isso daí, essa questão da lactose, porque a partir dos anos, o seu organismo vai perdendo a capacidade de complexar aquela lactose. Então, a pessoa ela vai ficar com o produto lácteo mais tempo, mais difícil de ser processado no organismo dela. E o glúten, eles falam que é o responsável pela barriga, né? O que cresce a barriga é o glúten. Pois falam que o glúten ele é inflamatório. É porque ele incha, porque às vezes a pessoa tem uma dificuldade de complexar ele, então ele como se fosse assim, realmente, porque aí é por isso que ele dá celulite, aumenta a barriga, essas coisas. Então, assim, se você realmente
cortar a questão da farinha. A farinha branca realmente é muito complicada, é o que mais tem a fonte do glúten. Uma das coisas que mais dá celulite as pessoas não sabem é a pipoca, que ela tem a gordura e tem o sal. E o que a celulite é? Ela é uma inflamação do tecido adiposo. Então, por exemplo, você não acaba com a celulite, mas você pode esvaziar a celulite dependendo da mudança que você fizer alimentar daquilo ali, tá? Ela só aparece por quê? Porque ela está cheia de água ali, com sal. O sal retém muita água. Por isso que a gente estava conversando, né, sobre a cerveja. Se a pessoa se hidratasse, ela não se hidrata bebendo cerveja. A única coisa que realmente hidrata é a água. Água de coco ou água normal. Os outros refrigerantes, eles não te hidratam da forma que as pessoas pensam. E além de ter uma quantidade muito grande de sal, né? Absurda. Exatamente. Às vezes a pessoa também sal não e vê. Açúcar, né? Mas o sal, às vezes. O sódio, eles falam que Coca-Cola, para você tomar um copo de Coca-Cola, você tem que tomar 10 de água. Para neutralizar o ácido da Coca-Cola. Quando a gente estava falando em pH, não sei se as pessoas que estão nos assistindo já tiveram alguma vez aquário em casa. Se o pH da água não estiver equilibrado, o peixe vai morrer. É a mesma coisa o nosso corpo. Tá? Então a gente faz, às vezes, no nosso sangue, uma coisa totalmente desequilibrada quanto ao pH, e isso vai trazer danos ao resto do corpo todo. Então é importante você verificar no rótulo, tente fazer alguma coisa alcalina. As doenças como câncer e outras doenças mais, elas crescem no meio ácido. Tá? Mas esse meio ácido somos nós que provocamos. Então é importante a gente olhar o rótulo. A gente comentou isso uma vez, lembra? Eu acho, professor, está falando uma coisa muito importante, entendeu? E depois que eu fiquei sabendo disso aqui, alimentação, os telespectadores têm que entender, você poderia explicar para nós sobre essa questão de alcalino e o ácido, né? Me parece que eu sempre falo aí para muitos amigos, eu falo, meu amigo, tudo que formiga gosta, você não come, não, porque vai te fazer mal. Se tem formiga, não come, não. Mas se não tem formiga, você pode comer. Ou seja, você tem que comer o que você não gosta, né? Porque você gosta que faz mal. Dá para você fazer isso aí, complementar lá uma coisa sobre alcalino e o ácido, realmente? Isso daí. E o pH é muito importante, né? Com certeza. Dependendo do alimento, porque a maioria das pessoas, elas tendem a usar coisas ácidas mesmo, né? A base da alimentação das pessoas realmente é a parte ácida mesmo. A questão até tem corrigir o pH, mudar a alimentação, mudar hábitos, teria que ver o que é que tendência do mais, ou às vezes nem só o ácido, por exemplo. Depende, o alimento processado, ele tem até alguma característica ácida, tudo isso. E às vezes você tem que pensar que nem sempre aquilo que você está ingerindo pode estar realmente tudo que a gente come que a gente é, né? Não tem como. Então, assim, essa questão do pH passa muito pelo tipo do processo do medicamento, do alimento industrializado, que ele realmente tem que pode te prejudicar nesse sentido. E tentar mudar, né? Lucimar, nós estamos chegando na reta final do nosso programa. Antes da gente terminar, eu gostaria que você passasse, portanto, os contatos do endereço lá da Farmácia das Casas. A farmácia, quem tiver alguma dúvida, quiser conversar com a gente, nosso endereço na Avenida Rio Branco, 2281, no Edifício Brumado. Ou pelo site farmacialascasas.com.br, pelo Facebook Farmácia Las Casas, que nós estamos à disposição. Telefone. 3250-1900. 3250-1900. Muito obrigado. Muito obrigada, isso aí. Obrigado pela sua presença aqui na mesa de debates. Aproveitar para agradecer também a presença da Patrícia, ela esteve conosco. Obrigada a vocês, foi ótimo. Nossos debatedores, Francisco Magaldi, Dr. José Lúcio Fernandes. Muito obrigado, claro, também pela sua companhia. Mesa de debates volta amanhã, às 11 horas da manhã, ao vivo aqui na TVE Juiz de Fora. E você assiste a reprise deste programa de hoje às 7h05 da noite, logo após o Jornal da TVE, ou qualquer momento, através do YouTube, pelo canal da TVE Juiz de Fora. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.